Finalzinho / começo de ano e é importante a gente não ter memória curta e se lembrar de cada uma das desgraças, da miséria que nos foi trazida pelo governo federal e de todas as promessas feitas pelo Lula que não foram cumpridas. Foram dezenas delas e eu separei algumas das principais para a gente sempre lembrar e sempre ter na manga, na ponta da língua, para a gente discutir com propriedade, com base em fatos, com base em dados, com base nas próprias palavras do presidente Lula, porque muitas vezes os petistas, no desespero de passar pano, nem sabem direito o que estão defendendo, nem sabem o que o Lula falou, nem sabem o que ele prometeu, deixou de prometer, o que ele cumpriu, o que ele não cumpriu, mas nós fazemos política com seriedade, com fatos e com dados, e justamente por isso que eu estou fazendo esse breve vídeo de hoje para falar sobre alguns dos principais pontos que foram descumpridos aí pelo governo Lula. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você clicar no sininho para receber as notificações, para você compartilhar esse vídeo com o máximo que você puder. Lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Se você quiser me ajudar nessa luta, nessa batalha contra o PT, contra o PSOL, para impedir uma catástrofe na nossa cidade, eu peço que você se registre aí no link na descrição. Estamos subindo aí nas pesquisas, batendo já os 2 dígitos, 10% nas pesquisas, e é importante que eu esteja o maior possível. Não precisa gostar de mim, basta você não querer que a Prefeitura de São Paulo seja ocupada por um poste do Centrão ou por Guilherme Boulos do PSOL, que é pior ainda do que o PT, né? Então, nesse projeto juntos, eu tô contando com a sua ajuda. É só clicar aí no link do Muda São Paulo para eu ir até o seu bairro, até a sua região. Pois muito bem, vamos falar sobre alguns pontos aí que Lula prometeu na campanha e que não entregou. Um dos principais pontos, e que muita gente tem me mandado mensagem, tem reclamado sobre a questão da fila do INSS, né? Há quantos anos, há quantas décadas a fila do INSS não é motivo de piada, né? Todo mundo fazendo meme, fazendo piada, falando, né, que vai demorar mais do que a fila do INSS. Pois muito bem, uma das principais promessas do presidente Lula foi zerar a fila do INSS. E ele publicou uma medida provisória e disse que essa seria a medida provisória que zeraria a fila do INSS. Adivinhe só, não adiantou de absolutamente nada. A fila do INSS continua gigantesca e o aposentado que fez o L continua na mão, absolutamente largado e abandonado. A tristeza é que isso afeta a todos, quem fez o L, quem não fez o L, todo mundo infelizmente acaba sofrendo com isso. Gente que muitas vezes não tem mais condições de trabalhar, gente que muitas vezes precisa de cuidar de pessoas com deficiência em casa, ou de idosos ou de crianças, e que não tem a mínima condição de trabalhar e que estão aí nessa fila há anos, e essa fila não é resolvida. Desmatamento zero até 2030, né? Quantos ambientalistas não fizeram campanha pro Lula falando que a Amazônia estava queimando, estava sendo incendiada, falando que o desmatamento estava batendo níveis recordes? Pois adivinhem só, Greta Thunberg sumiu, né? Leonardo DiCaprio sumiu, sei lá, até o Mark Ruffalo, que também tinha aparecido para falar sobre a Amazônia. Todos os artistas que fizeram o L falando sobre a Amazônia sumiram. Aliás, eu vou fazer justiça aqui. Alguns poucos, né, se decepcionaram, fizeram aí, postaram vídeo chorando, postaram vídeo com cartazes, falando que não foi para isso que eles votaram no PT. Tadinhos, né? Acabou o clima. Sabe quando você acha que o pior já passou? Que aquele mal-estar ficou lá atrás. Pois é. Só que aí, de repente, o tempo vira. A gente elegeu esse governo porque foram 4 anos dando ré na história. Usaram a política para deixar a boiada passar. Enquanto as queimadas, o desmatamento, a destruição da flora e da fauna e o massacre dos povos indígenas tomaram conta das nossas florestas. Mas depois de 100 dias de governo, acabou o clima. Por isso que eu digo, muitas vezes, né, um cara desses, né, um influenciador desses, um artista desses, não tem a menor noção do que tá falando, né? Tá sendo ludibriado pelo papo do Lula, pelo papo do PT, pelo papo das esquerdas, e quando tem um mínimo de choque de realidade, aí começa a chorar, aí começa a pedir desculpa, a se arrepender por ter pedido voto para aquele tal partido. Cara, nenhum artista, nem nenhuma pessoa tem obrigação de se posicionar politicamente, mas se vai se posicionar politicamente, tenha o mínimo de noção do que tá falando, estude um pouco, busque e correr atrás um pouco do plano de governo daquela pessoa, do histórico daquela pessoa, daquele
daquele partido, né, de como é que funcionaram, né, as nomeações e por aí vai, para você não passar esse tipo de papelão. Um outro ponto também, né, um dos principais, Lula já chegou a chamar o orçamento secreto de maior escândalo de corrupção da história do país. O primeiro ponto, que é bastante importante esclarecer, é, tanto em termos de volume, como em termos de propina, como em termos de corrosão da democracia, em todos os aspectos, sobre o aspecto social, econômico e institucional, o maior, o pior, né, escândalo de corrupção da história do país chama-se Petrolão. Esse é um primeiro ponto que precisa ficar muito claro. O plano do PT, né, a segunda análise de um ministro do Supremo, hein, era juntar dinheiro suficiente, fazer caixa para se perpetuar no poder, para ter dinheiro infinito para fazer campanha. Então esse é um ponto, né, que é praticamente um golpe de Estado, é subverter a democracia na base, né, do dinheiro roubado para fazer campanha, para fazer a eleição e comprar voto. Um outro ponto, comprar o voto não da população, mas dos representantes da população, dos parlamentares. Dinheiro de propina todos os meses nos seus bolsos para aprovar o que o governo quisesse. Acabar com a tripartição do poder, o que significa anular o poder legislativo e implementar uma ditadura da propina, como o Ministério Público Federal muito bem colocou na Operação Lava Jato. Agora, mesmo o orçamento secreto, que é também um escândalo que eu sempre me posicionei absolutamente contrário, que eu nunca recebi um centavo sequer, sempre me neguei e continuo negando. Agora continua existindo o mesmo orçamento secreto, só que se antes era chamado de RP9, que é a rubrica orçamentária, que é, digamos assim, código do orçamento pela qual aquele dinheiro circula, como se fosse um código de barras, um identificador, né, daquele dinheiro. Se antes era RP9, emenda de relator, agora é RP2, emenda dos ministérios. A gente continua sem saber, né, daqueles parlamentares que trocam os seus votos em troca de emendas, né, do governo federal. A gente não sabe quem são essas pessoas, quanto elas receberam, para onde elas mandaram e qual foi o critério de envio, né, e como é que foi implementado esse dinheiro na ponta. O orçamento secreto continua existindo sob o governo Lula, né, e isso é muito importante da gente expor e esclarecer, porque é uma questão que, se você questionar qualquer petista sobre isso, e o orçamento secreto do Bolsonaro é um absurdo, escândalo de corrupção, etc e tal, beleza. E agora o orçamento secreto do governo Lula, que continua existindo? Ah, continua existindo? Eu não sei, você não sabe, você não acompanha seu governo, você não cobra aqui, você não fiscaliza quem você votou, né? Ah, se dizer que não tem, como não tem? O que é RP2 então? Me explica, né? Me traz a tabela de como é que foi indicado a RP2, se não existe mais orçamento secreto. O cara nem vai saber o que é RP2, não vai ter noção nenhuma. Mas é sempre importante a gente fazer críticas com base em fatos, em dados, no que a gente tem de concreto, justamente para não passar esse tipo de vergonha que os petistas são obrigados a passar diariamente, de sustentar e de defender e de passar pano para esse governo absolutamente vergonhoso.